Já estamos de volta com o Hora Geral aqui pela Santa Cecília TV. Vamos conhecer um pouco mais de esporte? Vamos lá? O ginasta Tauan dos Santos de Praia Grande conquistou a medalha no Campeonato Sul-Americano Infantil realizado na última semana em Santa Fé, na Argentina. Ele fez parte do quinteto brasileiro que venceu por equipes da competição. Completaram o pódio as equipes do Peru e Colômbia. O praia grandense de 13 anos obteve sua primeira medalha internacional. Ele é tido como uma das principais revelações da modalidade na região. Além do título do sul-americano, ele também é campeão brasileiro no solo e vice-campeão nas barras paralelas. Parabéns! Tá vendo? Um belo de um atleta aqui, ganhando medalhas e, lógico, levando o nome de Praia Grande, o nome da nossa região na Argentina. Vamos conhecer agora em nome da Clínica Vila Rica, Medicina Diagnóstica, se precisar, estamos sempre aqui. Dicas de saúde. Dicas de saúde, para você ficar de bem com a sua saúde. Distúrbios da tireoide é uma glândula localizada na parte inferior do pescoço, que tem um papel importante na regulação de numerosos processos metabólicos de todo o corpo. Diferentes tipos de distúrbios podem afetar a estrutura ou função da tireoide. As principais doenças são o hipertireoidismo, problema no qual a glândula da tireoide produz hormônios em excesso, câncer da tireoide, que pode ser considerado o mais comum na região da cabeça e pescoço e é 3 vezes mais frequente das mulheres, e os carcinomas diferenciados são os mais frequentes. Existem o papilífero, que é o carcinoma folicular, e o de células de Urti. E tem os não cancerígenos, ou seja, nódulos e bócio benignos da tireoide. É óbvio que você pode até achar estranho essas palavras, mas quando você procurar o seu médico especialista, ele vai explicar e dar a você as devidas explicações. Aqui apenas é uma dica em nome da Clínica Vila Rica, Medicina Diagnóstica. Se precisar, estamos sempre aqui. Nosso convidado de hoje, Rogério Freeman, ele é diretor regional do Sincor-SP, ou seja, de São Paulo, que é o Sindicato dos Corretores de Seguro e Resseguros no estado de São Paulo. Tudo bem, Freeman? Bom recebê-lo aqui. Obrigado, bom dia, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu quero agradecer a sua participação, é um tema importantíssimo e eu quero aproveitar que os meus telespectadores façam as perguntas e, óbvio, eu tenho já algumas pensando no meu público telespectador. Assim como o corretor de imóveis, eu tenho uma grande amizade com vários corretores, inclusive meus amigos do CRES, aí capitaneados pelo Carlos Ferreira, que é o delegado regional. O corretor de seguros, ele é aquele que vende um seguro vamos dizer, do automóvel e acabou. Ele não faz mais nada, ele não dá uma consultoria, ele não tira as dúvidas. Se houver, de repente, uma colisão com o meu carro, eu tenho que acionar quem? O corretor ou a empresa? São algumas dessas dúvidas. O que faz o corretor de seguros, firma? Perfeito, Douglas. Uma ótima pergunta que você está fazendo. O corretor de seguros é um profissional habilitado, especializado em seguros e muito mais do que um vendedor de seguros, Douglas. O corretor de seguros, ele dá todo o suporte para o seu cliente, primeiro identificando quais são os seus riscos, né? Na hora de fazer um seguro do automóvel, da sua residência, da sua empresa, ou mesmo os seus seguros de vida, ele é o profissional habilitado para identificar aquilo que o cliente precisa e buscar soluções no mercado, como o profissional independente que é, buscar uma seguradora que atenda a necessidade desse cliente, né? E principalmente, independente das seguradoras terem o seu mecanismo de atendimento, os seus telefones 0800, que são 24 horas por dia, normalmente os profissionais de seguros, corretores, atendem o seu celular também 24 horas por dia, justamente para na hora em que mais o cliente precisa, ele dar essa consultoria e facilitar os caminhos para que a indenização ocorra de uma forma rápida e de maneira mais rápida e melhor possível. Por exemplo, Freeman, nós sabemos seguro de vida, seguro de automóveis, mas é um leque, é uma variedade de bens que possam ser segurados. Divida com o nosso telespectador alguns deles que eu tenho até certeza que o telespectador fala, não,
Esse daí dá para segurar esse tipo de objeto? Por exemplo, o que pode ser segurado através de uma corretora de seguros? Então, Douglas, o campo de seguros ele é ilimitado, né? A gente pode, na verdade, segurar, a gente brinca desde uma agulha até um avião. Então, evidentemente que a gente, para o nosso público, né, costuma falar em seguros de varejo, e dentro dos seguros de varejo, que são os clientes pessoa física e pequenas pessoas jurídicas, Sim. são seguros de varejo, são divididos em seguros patrimoniais e seguros pessoais. Os seguros patrimoniais, como o nome mesmo já diz, seria aquilo, o carro, a casa, a empresa daquele microempresário que precisa fazer. E os seguros pessoais seriam o seguro de vida, seria o Previdência, o seguro saúde. Então, veja, o corretor de seguros, como eu falei, ele pode amparar todas as necessidades da família e da empresa. Interessante, eu não sei se você lembra, Freeman, teve uma modelo, eu não sei se foi a Viviane Araújo, eu não me lembro que modelo, que ela queria fazer um seguro, inclusive, do bumbum, porque era a exposição dela, era o cartão de visitas. Eu não sei se você se lembra. Isso é possível ou não? Não, é absolutamente factível. Claro, você deu um exemplo aí bem humorado, né? É verdade. Mas para você ter uma ideia, o que é muito comum, por exemplo, o nome dessa categoria de seguros, ele está dentro do ramo de seguro de vida, seguro de pessoas, e chama seguro AP, que é seguro de acidentes pessoais. E existe o AP majorado. O que é a majoração no seguro? Por exemplo, você utiliza, né, para o teu trabalho a sua voz. Isso. Então você pode fazer, por exemplo, uma majoração, né, para o seu aparelho que você fala, né? Os médicos, por exemplo, é muito comum, os cirurgiões, fazerem um seguro de acidentes pessoais com majoração para as mãos. Porque se ele sofrer um acidente e ficar impossibilitado de exercer a sua profissão, essa majoração, em caso de ele ter uma mutilação no órgão que é responsável pela profissão dele, sim, ele vai ser indenizado para que possa seguir a sua vida aí financeira, né, em que pese a sua falta de condição de exercer a sua profissão. Então você veja quantos tipos de seguro e como ampara aí toda a necessidade do consumidor. Né? Por isso que eu fiz questão de perguntar para o Freeman, justamente para tirar essas dúvidas do telespectador. Porque aqui não é questão de uma crítica, é uma questão de relatar a verdade. Às vezes os corretores ou até os atendentes, os profissionais de uma forma geral, eles prestam um serviço, mas eles não dão a devida explicação. E isso carece por parte do consumidor, do cliente, esse contraponto para que ele possa tirar as suas dúvidas. Então, poxa, eu não sabia, poxa, é verdade. Então, o interessante, quando o Hora Geral traz figuras respeitadas nas várias categorias profissionais, é justamente para tirar esse tipo de dúvida que eu acho fundamental. E quando a gente fala em seguradoras, a gente também vê um crescimento muito grande de corretoras de seguro, inclusive as agências bancárias. Você acabou de falar do leque, né, de possibilidades de objetos, tanto patrimoniais como pessoais, que possam ser segurados, mas também esse mercado ele está crescente, né, Freeman? Sem dúvida, Douglas. Para você ter uma ideia, em 1990, o seguro no Brasil ocupava em torno de 1% do PIB. 90. Em 1990. Hoje, 25 anos depois, o mercado ocupa 6% do PIB nacional. Ou seja, você vê o tamanho do crescimento do setor de seguros, né? que na verdade veio junto aí com o crescimento do país ao longo de todos esses anos, né? E realmente uma coisa que é muito importante deixar claro para o consumidor, e acho que essa é basicamente a primeira informação que o consumidor precisa na hora de adquirir um seguro, é onde comprar um seguro. Basicamente, existem aí muitos canais de distribuição de seguros no Brasil, mas basicamente os mais conhecidos do consumidor seriam os bancos, a internet e os corretores de seguros. E a gente deixa muito claro que, sem dúvida, o melhor e mais indicado canal para você comprar um seguro é o corretor de seguros, que é um profissional habilitado, civilmente responsável, especialista, que vai criar um relacionamento com você, que vai ter 24 horas por dia à disposição para atendê-lo. Já a internet, se você pesquisa um seguro pela internet, você corre os riscos, primeiro, de não ser adequadamente orientado, né? Não há aquela informação pessoal, né? Fora os riscos naturais que a internet já traz de você comprar alguma coisa sem a devida orientação. E os bancos têm a questão aí da venda casada, daquela coisa
do favorecimento bancário, né? Às vezes o cliente nem precisa de um seguro e vai até a agência em troca de algum empréstimo, de algum favor, acaba comprando um seguro que nem precisa e o que é mais grave, às vezes algum seguro que na hora dele precisar ele não vai ter cobertura. Então você, consumidor, que precisar comprar um seguro, procure um corretor de seguros especialista, né, cria uma relação de confiança com ele, que sem dúvida você vai estar comprando um seguro adequado para a sua necessidade, formatado para você e com custo competitivo. Então isso é muito importante deixar claro para o teu consumidor. Freeman, você é genial nesse aspecto e eu quero pontuar mais uma vez. Você vai fazer um empréstimo, tudo bem, tá aqui, assina aqui, olha, já está liberado na conta. Você não quer comprar um seguro, não? Ou seja, é oferecido como se fosse tipo, você não quer comprar um doce? E às vezes a pessoa, ela, não, é muito caro, não, é baratinho, é X reais. Ah, tá bom, compra. E não dá tempo de ler. Aquele tipo de seguro serve para quê? Ele tem uma duração, entendeu? Ou seja, não tem nenhum tipo de explicação. E às vezes, uma forma dessa de você oferecer um seguro tão simples, acaba não tendo a atenção do público consumidor, porque ele não sabe de fato o que aquele seguro vai poder segurar a sua vida, o seu patrimônio, né? O que ele está pagando. Nesse caso, quem está oferecendo, no mínimo, deveria ser um corretor, né? Exatamente. Inclusive, a propósito que você está falando, a nossa entidade, o Sincor São Paulo, né, que é o Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, nós temos uma pasta que é a cultura do seguro, que vem exatamente desenvolver a importância do consumidor comprar um seguro apenas quando ele necessita, apenas quando ele sente que está correndo algum tipo de risco de comprometer o seu patrimônio ou pela sua falta, a sua família carecer de um recurso financeiro para poder tocar a sua vida. Isso é absolutamente fundamental. Aliás, se existe, e infelizmente ainda existe, por parte do público uma imagem negativa a respeito de seguros, é exatamente por isso que o consumidor precisa adquirir os seguros quando ele precisa, quando ele está sentindo o seu patrimônio ou de alguma maneira a possibilidade da sua ausência por um acidente ou por alguma doença, está realmente carecendo disso. Do contrário, acaba criando uma imagem negativa. Sim. E que nós, corretores de seguros, o Sincor São Paulo, a gente procura combater tanto e orientar o consumidor a poder trabalhar realmente somente com o corretor de seguros. Rogério Freeman, ele que é diretor do Sincor São Paulo, conversando com os telespectadores aqui no Hora Geral. Eu tenho um monte de pergunta, mas eu quero dar prioridade ao meu telespectador. Talvez a minha dúvida seja a dúvida do telespectador. Vamos ver aqui a primeira pergunta, Freeman. Deixa eu ver aqui quem está ligando no 3041-6777, o Antônio Fausto do Boqueirão. Quais os últimos trabalhos que o Sincor realizou e o que pretende realizar na gestão do presidente Camilo? Olha, Antônio Fausto, eu só posso agradecer a tua pergunta. Você está me dando uma excelente oportunidade para, nesse momento, tirar só um pouquinho do nosso foco para o consumidor e passar para o corretor de seguros que está nos assistindo aqui na região. Para você ter uma ideia, Douglas, aqui na região nós temos, na região toda da Baixada Santista... As 9 cidades? Exatamente. Na verdade, são 25 cidades, que inclui o Vale do Ribeira. Ah, inclui o Vale também? Exatamente. Para você ter uma ideia, são quase 1.400 corretores de seguros. Associados ao Sincor São Paulo, são 350. Então, para esse público, essa pergunta vem muito a propósito. Eu elenquei algumas coisas aqui só para vocês terem uma ideia do trabalho do Sincor São Paulo. Primeiro que o corretor de seguros tem acesso à capacitação. Somente nesse ano de 2015, nós fizemos um tripé aí, que nós chamamos de o Encontro de Corretores de Seguros Empreendedores. Esse encontro é para discutir as pautas e as prioridades da categoria. Fizemos em Atibaia um evento para 1.300 pessoas, chamadas Oficinas do Empreendedorismo, onde o corretor de seguros, que muitas vezes é um ex-bancário, é um profissional, às vezes, que carece de uma melhor formação em empreendedorismo. Aliás, a nossa categoria, o nosso sindicato, é um sindicato patronal, né? E formado, portanto, por líderes, empresários dos seus segmentos. E foi identificado que realmente carece um pouco de formação como empreendedor. E realmente foi feita lá em Atibaia aulas com especialista da USP, né? Uma qualificação desses corretores. Exatamente, uma capacitação do corretor. Sim. E tivemos em Santos, aqui no dia 14 de agosto, um evento com muito sucesso, chamado Fórum de Oportunidades, que é para o corretor de seguros poder identificar dentro da sua própria carteira uma forma de crescer e nichos de mercado que permitam ao corretor de seguros se desenvolver. Além disso, se você me permite me estender um pouquinho mais, por favor, com a pergunta aí do nosso colega, nós fazemos o CONEC, que, se você não sabe, Douglas, é o maior congresso de corretores de seguros do mundo, de 2 em 2 anos. CONEC é o maior congresso de corretores de seguros do mundo, são quase 5.000 congressistas,
onde é discutida a exaustão durante 3 dias, todas as questões da categorias, claro, sempre Ótimo. voltado para o crescimento da carreira e a melhor forma de atender a necessidade do consumidor de seguros. Para você ter uma ideia da grandeza do nosso evento, no último ano, quem fez a abertura do evento foi o senador, o governador Geraldo Alckmin, abrilhantou lá, esteve lá com a gente fazendo a abertura. Então, realmente é um evento muito grande. Além disso, o Sincor São Paulo, ele promove cursos através do Unisincor, que é uma entidade para capacitação de corretores de seguros, com uma grade extensiva em motivação, capacitação, área técnica. Vocês comunicam esses corretores para que eles participem? No site do Sincor São Paulo, né, que é o sincor.org.br, tem todas as datas e toda a grade curricular dos cursos. Esse ano também fizemos uma parceria com o Sebrae, que é uma entidade maravilhosa que tanto auxilia o pequeno empresário. Né? Então, temos uma grade de cursos em parcerias com o Sebrae também. Além disso, Douglas, além desses seguros que eu falei para você, os seguros mais conhecidos, mais populares, muitas vezes o corretor de seguros se depara com algum tipo de risco que ele não está acostumado, que ele, na verdade, não sabe qual segurador aceita e de que maneira ele vai fazer aquilo. Né? Por exemplo, seguro de alguma situação portuária ou uma operação específica que o cliente tem de transporte, coisas que saem um pouco da pessoa física e da pequena pessoa jurídica. O Sincor São Paulo dá apoio técnico para que ele possa entender esse produto e direcionar para a seguradora que aceita e orientá-lo. Além disso, também apoio jurídico, a entidade dá todo o apoio jurídico. Existe o Disque Sincor também, que quando o corretor de seguros, não é muito frequente, ainda bem, né, o relacionamento dos corretores com as seguradoras, de uma forma geral, é um relacionamento muito bom e muito amigável, muito próximo. Na verdade, são atores, né, são parceiros de um mesmo cenário, de um mesmo mercado de distribuição, mas independente disso, de realmente o relacionamento ser muito bom, acontecem situações, às vezes, de divergência entre o corretor e a seguradora, que envolve, inclusive, clientes, às vezes, e o Sincor São Paulo disponibiliza para o corretor o Disque Sincor, que ele documenta toda a situação e leva a área do jurídico, do apoio técnico do Sincor para orientar esse corretor. Até para que o Sincor fique a par daquilo que está acontecendo. Exatamente. E para a gente não se estender demais, o Sincor São Paulo oferece seguro de vida gratuito para o corretor de seguros, temos um conselho de ética, temos uma grande luta pela redução aí de tributos, inclusive, se você me permite, esse ano de 2014 nós vencemos e esse primeiro ano de 2015 é o primeiro ano em que o corretor de seguros está no regime do Simples Nacional. Isso reduziu muito o custo para o corretor de seguros, que até o 2014 tinha uma carga tributária praticamente igual aos bancos, uma carga tributária absurda, insana. Agora, pelo Simples, ele teve essa redução. Exatamente. Né? Então, uma luta do Sincor São Paulo e de outras categorias, e nós conseguimos enquadrar o corretor de seguros no Simples. Isso ajudou demais e para poder reverter, inclusive, em investimento. E uma coisa fundamental, que é o dia a dia do corretor de seguros, a gente que acompanha aí Facebook, fóruns de discussão, é muito natural o corretor reclamar um pouco de algumas circunstâncias do seu dia a dia. E nós temos no Sincor São Paulo algo chamado intersindical, que é onde nós recebemos as informações a respeito do que não está facilitando, está dificultando a vida do corretor, e isso é discutido pela executiva do Sincor São Paulo com as seguradoras, e a gente vem avançando muito para facilitar o dia a dia do corretor. Excelente. Então, portanto, é o que eu falei, essa pergunta foi maravilhosa porque me deu a oportunidade de falar para o corretor de seguro da importância dele ser sindicalizado, de se aproximar, de ter voz e de participar das decisões da sua carreira. E é lógico, o segurado fica muito mais tranquilo quando ele tem um corretor qualificado, preparado, que tira as suas dúvidas. E foi interessante que o Freeman falou no começo da entrevista, o corretor está 24 horas com o celular ligado justamente para atender, está à disposição do segurado. Eu vou deixar uma pergunta já no ar, perguntar para o Freeman quando que é comemorado o dia do corretor de seguros. E você vai saber que ele vai responder depois do intervalo. Eu volto já com Hora Geral.